Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia nessa manhã de sexta-feira e hoje o episódio é mais que especial, viu? Chegamos ao episódio 100 da Lolere, isso mesmo, 100 edições traduzindo o juridiquês pra vida real, com as decisões que estão moldando o direito aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas vamos para chamadas das notícias. Hoje no penal, o STJ barra preventiva quando o MP pede cautelares. E no trabalhista, o STF cria nova tese que reforça segurança jurídica. No consumidor, empresa é condenada por esconder restrição ambiental. E no penal, mulher tenta aplicar golpe com Pix falso e se complica. No administrativo, o hospital é condenado por negar atendimento a uma criança. E no trabalhista, supermercado paga caro por ignorar agressão a funcionária. E antes de ir para as nossas notícias, eu quero ler o comentário aqui da Bela. Bem-vinda de volta, Laísa. Muito obrigada, Bela. Muitas felicidades. Episódio maravilhoso, como sempre. Recomendei ao meu irmão e ontem mesmo estávamos comentando sobre as últimas notícias sobre direito do trabalho. Não perdemos um dia. Está nos ajudando demais na trajetória pelo mundo dos concursos públicos. Muito obrigada, Bela. A gente fica muito feliz em saber que a Lolere está ajudando você e seu irmão. E agora, Laísa, em comemoração do episódio 100, a gente também quer bater o recorde de comentários aqui na descrição, porque todo o apoio de vocês aqui nos comentários fazem muita diferença pro programa. Então é o seguinte, não sei o que comentar, coloca edição 100, melhor ainda, eu vou fazer uma pergunta reflexiva aqui, hein? Coloca o que você estava fazendo há 100 edições atrás. Ou então só coloca um 100zinho com um foguetinho, enfim, qualquer coisa. Isso aí, eu quero todo mundo comentando aí em comemoração à edição 100, com um foguetinho e também com coração azul, viu? E mais, não é só isso não, muito provavelmente no dia de hoje, nessa sexta-feira, inclusive, a gente vai estar chegando aos 10 mil seguidores aqui no podcast. E você também pode contribuir com isso, compartilhando para todo mundo que você sabe que pode se interessar pelo programa. Inclusive, se você entrar na nossa newsletter, aqui na descrição do episódio, lá no final, você vai ver que tem um programa de indicação. Então, você indica a nossa newsletter para 2 pessoas e você vai receber na sua casa aí um mimo, que pode ser uma caneca, um copo ou um café. Bora bater esse recorde aí, então eu conto com vocês. Café na mão, fone no ouvido, então bora pro episódio. E a gente começa o episódio de hoje com direito processual penal. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça mandou um recado claro. Juiz não pode decretar prisão preventiva quando o próprio Ministério Público pede medidas cautelares mais leves. O caso envolveu um acusado de tráfico de drogas flagrado com 354 gramas de maconha. O MP entendeu que a situação não justificava a prisão e solicitou apenas restrições, como comparecimento em juízo e proibição de sair da cidade. Mesmo assim, o juiz de primeira instância resolveu endurecer e decretou a preventiva por conta própria. O STJ considerou que essa decisão passou dos limites, porque o processo penal brasileiro segue o sistema acusatório, em que as funções de acusar, defender e julgar são separadas. Quando o magistrado vai além do pedido do Ministério Público, ele deixa de ser imparcial e acaba assumindo um papel que não é o dele. Os ministros reforçaram que a prisão preventiva é exceção e deve obedecer a critérios legais e ao princípio da imparcialidade. Se o órgão acusador entende que cautelares bastam, o juiz não pode transformar o pedido em prisão. Em bom português, cada um no seu papel. Acusar é do MP, defender é da defesa e julgar é do juiz. E agora a gente vai com direito do trabalho e direito processual. O Supremo Tribunal Federal aprovou uma nova tese que promete mudar a dinâmica das execuções trabalhistas no país. Pela decisão, uma empresa só pode ser incluída na execução se fizer parte do mesmo grupo econômico da devedora e houver justificativa formal para isso, por meio do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. A medida, segundo o STF, busca garantir segurança jurídica e evitar que empresas sejam surpreendidas com cobranças sem participação no processo original. Na prática, a decisão reforça a necessidade de um procedimento mais rigoroso antes de atingir o patrimônio de outras pessoas jurídicas. A inclusão direta de empresas que não participaram da fase de conhecimento passa a ser vista como violação ao devido processo legal. O tribunal também destacou que o incidente de desconsideração é um instrumento adequado para garantir contraditório e ampla defesa antes de qualquer responsabilização patrimonial. Por outro lado, há quem veja nessa tese um desafio à efetividade das execuções. Críticos apontam que os novos requisitos podem tornar mais lenta e complexa a cobrança de dívidas trabalhistas,
especialmente em casos de grupos econômicos que usam estruturas empresariais para diluir responsabilidades. O debate, portanto, gira entre segurança jurídica e efetividade na proteção do crédito do trabalhador. E para entender melhor essa decisão e suas consequências, a gente perguntou: essa nova tese pode favorecer blindagem patrimonial de empresas por meio de estruturas de grupo econômico, dificultando a cobrança efetiva de direitos trabalhistas? Quem responde para a gente é a Maria Clara Garcia, advogada pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, especialista em prática previdenciária e membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Tupaciguara de Minas Gerais. Olha, na última semana, o STF ele deu uma decisão que prometeu aí mudar bastante o cenário das nossas ações trabalhistas, que foi o tema 1232. O STF basicamente disse o seguinte: uma empresa não vai poder ser cobrada na execução se ela não participou da fase de conhecimento. Ou seja, se ela não estava no processo lá no começo, ela não deveria fazer parte da ação de execução. Até agora, era comum, quando a empresa principal não tinha bens para pagar, o juiz incluir outras empresas do mesmo grupo econômico, daquela, na execução, para garantir que o trabalhador recebesse. Mas com essa nova tese, isso aí vai mudar um pouquinho, tá? O Supremo entendeu que, para ser justa, a empresa precisa ter tido a chance de se defender do processo desde o início. Agora, de outro lado, da moeda, vem a nossa preocupação. Será que essa decisão não facilita a blindagem patrimonial dessas empresas? Que a gente sabe, que muitas vezes as empresas têm vários CNPJs dentro de um mesmo grupo. Então, às vezes, o mesmo dono, a mesma sede, o mesmo controle, mas essas empresas são separadas formalmente. E se é só uma dessas empresas for processadas, as outras podem acabar ficando de fora da execução. Então, eu entendo que sim, há um risco de dificultar o recebimento dos direitos trabalhistas, especialmente para quem não tem acesso a documentos, informações sobre esse grupo econômico da empresa. Então, ao mesmo tempo que o STF está trazendo uma segurança jurídica, ele está reforçando o direito de defesa. Então, no final, o grande desafio agora para nós advogados vai ser identificar se o grupo econômico, lá no começo do processo, já possui vários CNPJs, para que a gente possa ter aí uma atuação mais assertiva, mais investigativa, para já estar constando aí no início do processo todas essas empresas. Agora, imagina aumentar os lucros do seu escritório em até 75% com receita recorrente e ainda resolver uma das maiores dores das empresas, a falta de gestão contratual. Os prazos perdidos, as renovações automáticas indevidas e cláusulas esquecidas custam muito caro. Você que está ouvindo a gente sabe disso. E o dado é alarmante, só 20% dos contratos passam pelas mãos de advogados. E a má gestão é responsável por metade das disputas jurídicas. Pensando nisso, a Contractor criou uma solução que transforma o seu escritório em um provedor de serviço recorrente. É o BPO Jurídico, que combina gestão contínua de contratos com a atuação jurídica recorrente. Tudo em uma plataforma customizada e com metodologia comprovada. Descubra como esse modelo de parceria pode gerar segurança jurídica e receita previsível para o seu escritório. Acesse o site da Contractor que está na descrição desse episódio e veja como transformar a gestão contratual em crescimento sustentável. Bora com o direito do consumidor. Imagina você comprar um terreno e, quase 10 anos depois, descobrir que não pode construir em 80% dele porque a área é ambientalmente protegida. Foi exatamente isso que aconteceu em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O comprador assinou o contrato lá em 2013 e só em 2022 soube que a maior parte do lote era intocável por lei. A empresa de engenharia que vendeu o terreno sem mencionar essa limitação acabou condenada a pagar R$29,5 mil por danos materiais e mais R$5 mil por danos morais. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foi categórico. Omitir informações relevantes sobre o imóvel é violar o dever de informação e a boa-fé contratual. O acórdão lembrou que o dever de informar é um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor, especialmente nos artigos 6º, inciso 3, 30 e 31, que exigem transparência sobre características, riscos e restrições do produto ou
serviço oferecido. Quando o vendedor silencia sobre algo que influencia a decisão de compra, quebra a confiança e fere diretamente a boa-fé objetiva prevista no artigo 422 do Código Civil. O tribunal também enquadrou a conduta como falha na prestação de serviço, conforme o artigo 14 do CDC. Afinal, o comprador foi induzido a erro por uma omissão que comprometia o uso pleno do bem. E como a empresa não apresentou prova idônea de que havia informado a restrição antes da assinatura do contrato, acabou arcando com o ônus da prova. Responsabilidade expressa no artigo 373 do Código de Processo Civil. Além disso, o TJRN reconheceu direito à indenização pelos danos materiais e morais, fixando juros de mora a partir do evento danoso, de acordo com a súmula 54 do STJ. A sentença foi mantida integralmente e o recurso da empresa, claro, foi negado. Portanto, quem vende lote tem o dever de explicar com todas as letras as limitações urbanísticas e ambientais do terreno. No direito do consumidor, silêncio não é ouro, é infração. Lá no Distrito Federal, uma mulher tentou dar um balão digital e acabou com uma condenação nas mãos. Ela foi até uma loja, comprou 4 pneus no valor de R$ 1.480 e apresentou um comprovante de Pix falso. Para disfarçar, ainda tentou ali distrair os vendedores negociando um novo jogo de rodas. Mas a farsa durou pouco. O golpe foi descoberto logo em seguida. A primeira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a condenação. 1 ano e 5 meses e 18 dias de reclusão em regime semiaberto. E o histórico da acusada pesa. Ela já tinha 38 passagens por estelionato. A decisão reforçou que quando há fraude no pagamento e a vítima entrega o bem acreditando que recebeu, o crime já está consumado. O tribunal também destacou que a tentativa de enganar o sistema judicial saiu tão mal quanto o golpe original. O recurso da defesa não apresentou nenhum argumento técnico relevante. No fim, ficou o recado: Pix falso, lucro indevido e prejuízo alheio formam a velha combinação do estelionato. E dessa vez, sem escapatória. E agora vamos com direito administrativo. Em Rio Branco, um episódio inacreditável mostrou o que acontece quando o dever de atender dá lugar ao orgulho. Uma criança com taquicardia esperou 5 horas por atendimento em um hospital público e ainda saiu sem consulta. O motivo? A médica plantonista se sentiu constrangida depois que o pai reclamou da demora e por 2 vezes se recusou a prestar atendimento. O caso chegou ao Tribunal de Justiça do Acre, que manteve a condenação do Estado ao pagamento de R$ 5.000 por danos morais. O relator foi enfático. Recusar atendimento a um menor é ilícito administrativo e quebra direta do dever de prestação de serviço público de saúde. O direito à saúde ele é universal e garantido pela Constituição Federal no artigo 196, que estabelece ser dever do Estado garantir acesso a todos. E quando se trata de crianças, o cuidado é ainda maior. O artigo 227 da Constituição e o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente determinam prioridade absoluta no atendimento. A recusa imotivada, além de ilegal, fere o artigo 11 do ECA, que garante prestação contínua e integral no Sistema Único de Saúde. A decisão destacou que o constrangimento real no caso não foi da médica, mas da própria justiça diante do descaso. O tribunal reconheceu que houve falha específica na prestação do serviço público, uma demora injustificada seguida de negativa de atendimento, configurando a responsabilidade civil do Estado. Com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal. Além do aspecto jurídico, o acórdão reforçou o princípio da impessoalidade. O serviço público de saúde não pode depender do humor, da empatia ou da relação pessoal entre paciente e servidor. O atendimento ele deve ser contínuo, impessoal e também organizado, especialmente quando envolve crianças e situações de urgência. O argumento de constrangimento do médico simplesmente não se sustenta, porque o serviço público não é espaço para birra, é um lugar de cuidado. E a mensagem do tribunal foi que negar atendimento por razões pessoais é violar direitos fundamentais e desrespeitar a própria essência do SUS. Quando o servidor público esquece que o seu papel é servir, o Estado responde e o cidadão sofre as consequências. Nesse caso, o pai saiu com o filho sem atendimento, mas com uma sentença que virou exemplo. Saúde é direito e negligência tem preço. E bora para nossa última notícia do dia. Parece cena
cena de comédia, viu? Mas foi caso de justiça. Em Novo Gama, lá em Goiás, um cliente irritado com o preço de um produto arremessou um pote de açafrão contra uma operadora de caixa de supermercado. A agressão aconteceu na frente de outros consumidores e, para piorar, nenhum funcionário interveio. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás entendeu que a empresa foi omissa. Mesmo sem ter participado da agressão, o supermercado tinha o dever de garantir um ambiente de trabalho seguro e tomar providências imediatas diante da violência. Além disso, a empresa se recusou a fornecer as imagens das câmeras de segurança, o que reforçou a tese de negligência. O resultado foi claro: condenação ao pagamento de R$ 2.800 por danos morais, o equivalente a 2 salários da trabalhadora. O tribunal lembrou que o empregador responde quando deixa de agir para proteger o empregado, especialmente em situações de exposição ou risco dentro do ambiente de trabalho. No fim, o recado é simples: não basta não agredir. Ignorar a violência também é uma forma de violência. E nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou a gente nessa sexta-feira e durante toda a semana. Segunda-feira a gente tá de volta pontualmente às 6 da manhã. Como vocês sabem, a gente sempre faz o agradecimento aqui dos comentários no final de cada edição. Isso porque a gente valoriza muito a nossa audiência e todo mundo que apoia o projeto. E como hoje é uma edição especial, vamos mandar real aqui pro pessoal, Laís. A gente tem em média uns 2.500 ouvintes semanais. No entanto, a gente só tem umas 200 avaliaçãozinhas aqui no Spotify. Ou seja, episódio 100, vamos comemorar não só com os comentários aqui embaixo, vamos flopar o Spotify aqui com os comentários. Flopar não é coisa ruim? Ah, droga. Flopar é spawnar, sei lá. Flopar... Tipo, flopou, deu ruim. Vocês entenderam. Mas também deixar a avaliaçãozinha com 5 estrelas aqui no programa, porque isso ajuda com que o Spotify entregue o podcast para mais pessoas que têm interesse no conteúdo jurídico. Pois é, então tem vários motivos aí dignos de comemoração. É episódio 100, é sexta-feira, o final de semana tá chegando, então a gente conta com vocês. Eu quero ver comentário, eu quero avaliação também, quero ver vocês enviando para outras pessoas para poder conhecer a gente e também marcando lá no Instagram, no @lo.lera. Marca que tá ouvindo o episódio 100, marca a gente lá que a gente vai repostar. A gente adora ver essa interação de vocês. Mas para não perder o costume, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada: a Suelen, Yuri, Reinaldo, Ciborgue, Bela, Ayumi, Felipe Calou, Kelly Barros, Guilherme Chaves e Paulo Fernando. Muito obrigado a todos que comentaram. Se cuida, bom estudo, bom trabalho e até semana que vem. Você achou que o programa tinha acabado, né? Mas só quem escutou até o último minuto vai receber acesso a esse easter egg do podcast Loléria. Se você entrar na página do podcast no Spotify, você vai ver do lado do seguindo ou embaixo das 5 estrelinhas um retângulozinho, onde você vai encontrar um vídeo meu e da Laísa agradecendo a vocês por todo o apoio. E acabando completamente com a magia de vocês que ficavam imaginando como eram os nossos rostos escutando apenas a nossa voz. Muito obrigado, um grande abraço. E em breve nos vemos em mais 100 episódios.